número de processos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui louvar a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do Estatuto da Juventude, proposto pelo PLC número 98 de 2011. Relatada pelo senador Paim, a matéria chega ao plenário levando em consideração as expectativas, os interesses e os direitos dos jovens, que foram interlocutores constantes ao longo de todo o processo. Fundamentalmente, o Estatuto dispõe sobre direitos, estabelecendo diretrizes para políticas públicas e criando o Sistema Nacional da Juventude, que coordenará a política nacional. Acompanhei de perto o andamento do Estatuto aqui no Senado e estou certa de que o substitutivo apresentado pelo senador Paulo Paim está amadurecido e representa efetivamente o ponto para o qual convergiram os muitos debates que acompanharam a matéria desde a sua proposição. Vale ressaltar a importância dos direitos assegurados pela matéria, como a meia entrada em eventos culturais para estudantes e jovens carentes e a obrigação de que eles sejam oferecidos nos transportes coletivos interestaduais 2 assentos gratuitos, mais 2 com desconto de 50%. Senhoras e senhores senadores, pode não ser o ideal o estatuto que votamos aqui, mas eu tenho certeza que ele é a alternativa para que possamos dar um basta a essa indiferença e omissão do poder público em relação aos nossos jovens. É preciso que saibamos que estamos perdendo a nossa juventude para o álcool e para as drogas. E é preciso que esta casa tenha a coragem de oferecer uma alternativa. E essa alternativa foi debatida, essa alternativa foi discutida, e eu tenho certeza que estaremos oferecendo à juventude brasileira uma alternativa que fará com que os nossos jovens possam crescer, desenvolver e amanhã serem cidadãos que ajudarão a construir este país. Em 2010, o Congresso Nacional promulgou a chamada PEC da Juventude, que foi um passo importantíssimo dos movimentos juvenis e um passo decisivo para que os jovens viessem a integrar definitivamente a agenda das políticas públicas do Brasil. Longe de ser uma demanda burocrática, a institucionalização de marcos legais é a expressão de um momento em que podemos aproximar sonho e realidade quando falamos em mais direitos para os jovens. Para a Organização das Nações Unidas, a implementação de uma política nacional de juventude é um compromisso de seus Estados-membros desde 1981, quando se adotou o Programa Mundial de Ação para a Juventude. Vale lembrar que a ONU reconhece o potencial e a importância dos jovens nos projetos de desenvolvimento de qualquer país. No Brasil, em virtude de amplo diálogo que vem sendo mantido entre o Parlamento, os movimentos sociais, muitos avanços já foram obtidos. A criação da Secretaria e do Conselho Nacional da Juventude, a implantação dos programas como o ProUni e tantos outros, a Lei de Estágio e agora o Estatuto da Juventude, são exemplos de iniciativas que passaram pelo Congresso Nacional nos últimos anos. Em consequência, é patente o crescimento dos espaços institucionais de juventude nos estados e municípios. Entendo, por fim, senhor presidente, que votar o Estatuto da Juventude é apoiar o presente do nosso país, assim como estabelecer bases sólidas para o futuro. Muito obrigada, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Eu destaco com muita satisfação a presença entre nós do governador do estado do Acre, Tião Viana, que foi presidente do Senado Federal, nos honra muito com a sua visita. Conceda a palavra ao senador Pedro Simão. Senador Jorge Viana. Eu queria fazer o registro
tenho certeza que o meu nome, do senador Aníbal, da presença do ex-senador, ex-colega de Vossa Excelência também aqui na condução da casa, do governador do Acre, Tião Viana, que conquistou aqui o Senado pela sua maneira de atuação. E nesse dia histórico que nós estamos votando o Estatuto da Juventude, que o Brasil inteiro está de novo olhando para o plenário do Senado, na expectativa do entendimento para votação, e o Senado está tendo uma agenda conduzida por Vossa Excelência que está trazendo os temas do interesse da opinião pública para cá. Eu acho que foi um dia bom também que o Tião escolheu para nos visitar, para visitar uma casa que é dele também, né? E está sendo abraçado pelos colegas senadores todos. Então, eu só queria agradecer a atenção de Vossa Excelência e, mais uma vez, quero parabenizar toda a juventude do Brasil por essa conquista que é um presente para a nossa juventude, é uma conquista dela, mas também para nós um motivo de orgulho estarmos debatendo essa matéria, deliberando sobre ela. O Brasil fica melhor, mais jovem, com o Estatuto da Juventude. Obrigado, presidente. Sem dúvida, agradecemos a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, e mais uma vez agradecemos a presença desse amigo querido, senador, o ex-senador, eterno senador, governador Tião Viana. Honra grande. Conceda a palavra ao senador Pedro Simon. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu tenho aqui um pronunciamento longo que eu peço, se Vossa Excelência me permite, a transcrição nos anais. Leio apenas um tópico que me parece importante. Com sua aprovação agora, o Estatuto dos Jovens regulamentará os direitos de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Nas disposições gerais, o documento assegura aos jovens os direitos à cidadania, à participação social, à representação, o direito à educação, profissionalização, ao trabalho e à renda, o direito à saúde, ao desporto, ao lazer, o direito à sustentabilidade e ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, o direito à comunicação e à liberdade de expressão, à mobilidade e à segurança pública. São direitos de milhões de jovens brasileiros. Uma projeção do IBGE em 2010 estima-se que as pessoas entre 15 e 29 anos é a mais pujante força de trabalho. Chega a 51 milhões de brasileiros, quase 27% da população brasileira. Eu felicito a Vossa Excelência, eu felicito a comissão de senadores pelo extraordinário trabalho. Eu felicito ao bravo relator, o senador Paim. E eu quero, de um modo especial, citar os jovens e as várias delegações de jovens de várias entidades que participaram. Eu a vi e eu as conheci. Mas gostaria, de um modo especial, de citar, porque acompanhei, o trabalho do setor jovem do PMDB, que veio do Brasil inteiro, debateu essa matéria no Brasil inteiro, fez um congresso sobre essa matéria, e está aqui em Brasília hoje discutindo essa matéria, dando seu parecer sobre essa matéria e nos orientando para votar. Eu fico muito feliz com os jovens do PMDB, que junto com os jovens de todo o Brasil nos dão essa grande oportunidade de que a partir de hoje nós temos o Estatuto da nossa mocidade. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência e, na forma do regimento, deferimos o pedido do senador Pedro Simon. Conceda a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente. Eu também não poderia deixar de falar a respeito da matéria. E Vossa Excelência já nominou os representantes e as representantes das inúmeras entidades juvenis do Brasil inteiro. Aqui nós não temos apenas as entidades representantes do Conselho Nacional da Juventude, representantes das entidades estudantis como a UNE, a UBS, mas nós temos vários secretários de juventude de vários estados brasileiros. E isso é importante, senhor presidente, que apesar de estarmos aprovando o Estatuto da Juventude somente hoje, o projeto data de 1998, portanto, ele completa esse ano de 2013, exatamente 15 anos, um projeto de lei de tal importância que tramita na Casa. Apesar disso, nós já temos hoje uma política para a juventude avançada em todo o Brasil.
Quem diria, há 10 anos, nós termos os estados, as capitais principalmente, o próprio governo, o próprio país, tendo os conselhos da juventude, que são os conselhos que aprovam a política, as diretrizes para a inserção da juventude brasileira. Eu acredito ser esse debate muito importante, principalmente no momento em que ganha força, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a ideia de alguns de diminuição da maioridade penal, achando que com isso vão resolver o problema da violência ou da criminalidade no país. Eu acho que o que a juventude precisa não é de ser criminalizada. O que a juventude precisa é de ter espaço efetivo, de ter palavra e de ter voz ativa, seja na política, seja na área de cultura, de esporte, enfim, na sociedade. Porque se a juventude brasileira tiver uma perspectiva de vida clara e tiver as oportunidades que ela deseja, não tenho dúvida nenhuma, nós estaremos construindo uma nação muito melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, do que aquela em que a gente vive ou que nossos antepassados viveram. Penso também que o governo federal vem tratando a juventude brasileira da melhor forma que poderia tratar. Eu aqui poderia passar a noite citando inúmeros programas do governo federal que valorizam a juventude, mas vamos pegar aqueles que procuram inserir os jovens e os jovens mais pobres, os jovens mais simples, os jovens oriundos das famílias mais humildes desse país nas universidades públicas e até mesmo nas universidades particulares através do ProUni. Mas, enfim, senhor presidente, em relação ao Estatuto da Juventude, eu quero aqui fazer um destaque. Dizer que não seria possível imaginar há 5 anos estarmos, senador Capiberibe e senadora Ana Amélia, votando essa matéria com tamanha tranquilidade que estamos votando hoje. Há 5 anos não podíamos falar em meia entrada para estudantes em eventos culturais, porque de um lado tínhamos a juventude defendendo a meia entrada e de outro lado tínhamos os artistas, os produtores culturais falando da inviabilidade dos seus shows em decorrência da meia entrada. E foram 5 anos de debate. E aqui nós temos no plenário, assistindo à sessão conosco, a deputada Manuela Dávila, que não apenas foi a relatora na Câmara de Deputados, mas enquanto jovem não deputada participava do movimento juvenil brasileiro e foi uma protagonista direta nessa luta. Tivemos conosco também a presença da deputada Jandira Fegali, que hoje preside a Comissão de Cultura na Câmara de Deputados, além de ser presidente da Frente Parlamentar de Cultura. E hoje, jovens e artistas se unem defendendo uma mesma proposta, que é a cota de 40% de meia entrada. Eu também concordo, como alguns jovens aqui, que o ideal seria não termos a cota, mas infelizmente o real ainda não é o ideal. Nós temos que construir a realidade para que essa realidade construída com base em avanços, a gente possa chegar àquilo que seja ideal. Então, estarmos debatendo essa matéria aqui com tamanha tranquilidade, repito, jovens e artistas, para mim, isso representa um avanço muito importante. Então, quero cumprimentar a senadora Ana Amélia e dizer que não tenho dúvida nenhuma, senadora Ana Rita, infelizmente, como Vossa Excelência, gostaria muito que não tivesse cota, mas eu acho que o momento, a realidade, não nos permite isso agora. Então, garantir a aprovação da cota é garantir o respeito à cota e garantir também as reivindicações dos artistas brasileiros que contribuem muito com a construção desse Brasil diverso e democrático que é o nosso país. Então, cumprimentando a senadora Ana Amélia, cumprimentando nossos relatores, o Randolfo, e, sobretudo, senador Paim, senador Moca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, onde a matéria foi debatida com maior ênfase, e ele soube trabalhar no sentido de costurar um bom acordo para que estivéssemos aqui no dia de hoje votando essa matéria. Então, fica aqui minhas homenagens, meus cumprimentos aos jovens, às meninas e aos meninos brasileiros
por aprovação de uma matéria tão importante, que é importante para a juventude, mas é importante para o Brasil como um todo. Muito obrigada, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Eu concedo a palavra ao senador Sérgio Souza, em seguida ao senador José Agripino e ao último orador inscrito, que é o senador Eduardo Lopes, e ao senador Vital do Rego, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e foi fundamental na construção desse consenso para que nós pudéssemos... Presidente, só para lhe... Não vou tomar tempo do orador. Senador, só para desistir da minha fala após a ordem do dia. Fica para amanhã, eu quero falar para a imprensa. Senador Sérgio Souza. Senhores, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, saudar aqui a deputada Manuela Dávila, quem ficou surpresa agora há pouco, minha cara amiga senadora Ana Amélia, em descobrir que o chimarrão é uma invenção do paranaense. Mas parabenizar, Manuela, pelo brilhante trabalho que você faz na Câmara dos Deputados e fez na relatoria deste Estatuto da Juventude. Quero saudar o relator Paulo Paim, que fez um brilhante relatório na Comissão de Assuntos Sociais, e saudar também o relator, senador Randolph Rodrigues, que fez também um relatório substancial na Comissão de Constituição e Justiça. Devo registrar, senhor presidente, que fui autor de um requerimento apresentado no plenário do Senado Federal para que esta matéria tramitasse também pela Comissão de Fiscalização e Controle, além das comissões já citadas e das comissões de Direitos Humanos e Educação que estavam previstas inicialmente. Meu requerimento foi aprovado em 6 de março de 2012 e minha pretensão como autor da iniciativa era trabalhar pela relatoria lá naquela comissão e tentar humildemente contribuir para aprofundar o debate sobre este estatuto. Reconheço, no entanto, a legitimidade e a correção desta Casa, liderados pelo senador Paulo Paim, em agilizarmos a tramitação da matéria, trazendo para o plenário a votação das 3 últimas comissões e concluirmos essa importante etapa no Senado Federal. Além disso, embora ainda tivesse algumas pequenas contribuições para apresentar a matéria, cumpre registrar que sinto-me contemplado com o relatório do senador Paulo Paim, entendendo que temos o dever de dar esta resposta à juventude do meu país, a juventude brasileira. O projeto de lei visa a atender o disposto no artigo 227, parágrafo 8º da Constituição Federal, que determina o estabelecimento em lei do Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens brasileiros. Nada mais adequado a um país que busca melhorar sua condição econômica e social, que almeja a consolidar sua democracia e assim posicionar-se de forma mais destacada no cenário internacional, que seu ordenamento jurídico assegure aos seus mais variados segmentos sociais os direitos e os deveres. E daí a importância do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da Criança e do Adolescente e agora do Estatuto da Juventude, sendo que os 2 últimos cuidam exatamente do futuro deste país. Pois assim, nós sempre dizemos que o jovem e o adolescente é o futuro do país. Sendo assim, louvo e destaco a importância da proposição que objetiva criar mecanismos para que a juventude devidamente organizada participe da elaboração das políticas públicas que possibilitem o cumprimento pelo poder público do seu dever de incentivar, fomentar e subsidiar o associativismo juvenil. O projeto dispõe do direito do jovem à educação de qualidade, com a garantia de ensino fundamental e médio obrigatório e gratuito. Assegura aos jovens índios e aos dos povos de comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas
e de processos próprios de aprendizagem, de acordo com a LDB. Dispõe sobre a educação em tempo integral, além de buscar assegurar aos jovens com eficiência afrodescendentes, indígenas e alunos oriundos de escolas públicas o acesso ao ensino superior por meio de políticas afirmativas nos termos da legislação pertinente. Propõe ainda disciplinar medidas a serem adotadas pelo poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda, como a promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária e do cooperativismo jovem, o acesso ao crédito subsidiado, a oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de oferta de modalidades de ensino que permitam a compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular e a disponibilização de vagas para a capacitação profissional. Enfim, senhoras e senhores senadores, caros jovens que acompanham esta nossa sessão pela TV Senado, pela Rádio Senado e aqui pessoalmente, como disse anteriormente, trata-se de mais um dia histórico para o Senado Federal. E muito embora estar hoje nesse plenário me lisonjia o direito de me manifestar que vou votar favoravelmente ao relatório do senador Paulo Paim. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Eu concedo a palavra ao senador José Agripino. Tem a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, nós já ouvimos inúmeros discursos relativos ao Estatuto da Juventude, discursos todos eles carregados de argumentos, de verdades, de constatações, de coragem, discursos que foram de posicionamento, por exemplo, de Inácio Arruda a Luiz Nunes Ferreira. Cada qual com as suas razões e com os seus conceitos e com os seus posicionamentos. Mas o debate está posto e no regime democrático todo debate posto é positivo. A juventude tem direito a esse debate, até porque qualquer nação democrática que não estimule o debate da juventude não completa o seu processo democrático. A presença ruidosa de muitos jovens que aqui se fazem presentes, muitas vezes até aplaudindo, sendo chamados a atenção, isso faz parte do processo democrático. Entendo, no entanto, senhor presidente, que nós estamos votando um estatuto que é mais um estatuto. E que, na verdade, é um elenco de enunciados. Enunciados conceituais relativos à juventude. Alguns enunciados discutíveis com relação à sua eficácia ou à sua aplicabilidade. Enunciados quase utópicos de pensamento, enunciados propositivos, mas que significam, na verdade, na sua essência, o avanço. Eu quero louvar aqui a dedicação, o trabalho dos relatores de Randolfo Rodrigues, de Paulo Paim, mas quero declarar a Vossas Excelências que, dentro do Estatuto da Juventude, há um fato que, na minha opinião, é marcantemente forte, que é o capítulo que propõe disciplinar medidas a serem adotadas pelo poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda, como a promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária do cooperativismo jovem. E aí é quando eu quero chamar a atenção do plenário para o pragmatismo que este enunciado encerra. E aqui quero, aos jovens que no Brasil inteiro possam estar eventualmente acompanhando esse debate, essa discussão, colocar projetos que o meu partido e eu próprio colocamos neste sentido. Porque o debate do Estatuto da Juventude traz os jovens ao processo democrático de discussão.
em torno, repito, de matérias que podem ser conceituais, discutíveis, utópicas, propositivas ou pragmáticas. E eu, que sou um pragmático, aproveito essa oportunidade para colocar ao plenário do Senado uma preocupação que é do meu partido e que é minha, que é com a de oferecer ao jovem, tenha ele 17, 19, 25, 27 anos, até 29 anos, a oportunidade institucional dele participar de um Brasil competitivo. O meu partido e eu próprio, senhor presidente, temos em tramitação no Senado 2 projetos voltados para o jovem, para a competitividade do jovem. É o projeto de startup e o projeto das empresas júniores. O projeto startup que oferece vantagens fiscais para quem fatura até R$30 mil por trimestre, senador Jaime Campos. A jovens empreendedores, e é importante fomentar e estimular o empreendedorismo do jovem, a capacidade de liderança do jovem empreendedor e líder. É preciso que se dê amparo a essa sua capacidade de iniciativa, que é o que eu procuro com o meu projeto de startup. O jovem que, pelo seu talento, pelo seu QI, pelo seu preparo, é capaz de preparar softwares, programas de computador, e que muitas vezes, pelo fato dele ser um só, com a sua inteligência, ele é levado a vender o software a alguma empresa organizada que se apropria da sua inteligência e mata a sua capacidade de iniciativa. O meu projeto, o projeto do meu partido, dá ao jovem o arcabouço institucional da empresa startup, dá a ele a isenção fiscal, dá a ele o incentivo para que ele crie a empresa, que produza software e que não morra ao vender o software. Pelo contrário, capitalize a empresa startup na medida em que, produto do seu talento e da sua inteligência, ele produziu alguma coisa que ninguém foi capaz de produzir. Esse projeto está em andamento e é uma manifestação clara da preocupação minha e do meu partido com a capacidade competitiva do jovem, daquele que está na universidade e que é capaz de, com o seu talento e com a sua inteligência, produzir o seu próprio sustento e o seu futuro. Na mesma linha, as empresas júniores, cujo embrião já existe em muitas universidades do Brasil, muitas. Grupos de 5, 10, 15, 20 jovens que são capazes de produzir um plano de assistência hospitalar, de gestão administrativa num segmento ou noutro, e que por esse meu projeto são amparadas institucionalmente, organizadas institucionalmente e prestigiadas porque elas existem no meio da juventude, senador Giangelo. Elas existem fundamentalmente no seio da juventude, nas universidades, nas escolas técnicas. E esse projeto dos júniores está voltado para eles e cabe como uma luva dentro do que objetiva o Estatuto da Juventude. Eu quero manifestar que, em nome do debate, do processo democrático, da discordância, eu vou dar a minha contribuição votando a favor desse projeto, mesmo discordando de muitos dos seus pontos. Mas, em nome do debate democrático, do estímulo às coisas boas que ele traz, o meu voto será sim com o esclarecimento da contribuição que o meu partido e eu próprio estamos dando a competitividade brasileira pela via da juventude, com os 2 projetos, das empresas júniores e do projeto startup. Obrigado, a Sua Excelência. Agradeço ao senador José Agrippini e conceda a palavra ao último orador inscrito para discutir a matéria, o senador Eduardo Lopes. Presidente, pela ordem, senador só enquanto Randolfo. O senador Eduardo Lopes se dirige à tribuna, registrar a presença do presidente da FENERE, Federação Nacional de Estudantes de Relações Internacionais, senhor Pedro Afonso Franco, que, dentre outras tantas entidades estudantis e de juventude, estão presentes neste histórico momento. Eu havia esquecido, presidente, tem que fazer um registro, que é parabenizar Vossa Excelência, presidente, por pautar esta matéria. Nós estamos vindo de uma agenda amplamente positiva no Senado da República. Votamos a PEC das domésticas, consagrando o direito histórico a estas trabalhadoras,
equivalendo esse texto a uma segunda Lei Áurea, uma segunda abolição, e hoje estamos votando, eu já disse na tribuna, um texto geracional, um diploma que vem brindar gerações que lutam por direitos para a juventude brasileira. Então, eu não poderia, presidente, deixar de fazer esse registro a Vossa Excelência pela sua disposição, é lógico, do Colégio de Líderes, mas pela sua disposição em ter pautado e possibilitar que nós possamos estar votando essa matéria no dia de hoje. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem, aproveitando senador Vital do Rego, do senador Eduardo Lopes e a sua paciência, mas na carona deste extraordinário homem público, o senador Randolfo Rodrigues, quando enalteceu o trabalho da mesa sob a presidência de Vossa Excelência, que neste curto período criou uma agenda extremamente positiva no plenário, em que nós votamos matérias profundamente interessantes ao país, a PEC das domésticas, o Fundo de Participação dos Estados e agora o Estatuto da Juventude. Sobre esse, senhor presidente, muito já se falou, apenas o voto para confirmar este avanço. Mas não gostaria de terminar esta breve assertiva sem deixar uma palavra de agradecimento ao trabalho de um deputado paraibano, deputado Benjamin Maranhão, que na comissão especial da Câmara dos Deputados conduziu essa matéria com muito talento, com muito brilho. Foi capaz de harmonizar diversos interesses, ao lado da nossa relatora, Manuela Dávila. Foi capaz de criar condições para este momento histórico que nós estamos vivendo em favor da juventude brasileira. Parabéns, Randolfo, parabéns, meu queridíssimo senador Paulo Paim, que foi, sem dúvida alguma, grandes arquitetos deste encontro memorável da noite de hoje. Nós agradecemos o registro do senador Randolfo, do senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e quero dizer, todos sabem, já disse aqui, queria repetir, que o papel de Vossa Excelência foi muito importante para que nós pudéssemos evoluir na apreciação dessa agenda. E o próximo passo do Senado Federal, nós já estivemos em contato com o deputado Henrique Eduardo Alves, para que nós, a partir de propostas consensuais, façamos o que poderemos chamar de lei expressa, que são projetos, propostas que deverão ser votados quase que simultaneamente aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, para dessa forma, sem a burocratização do processo legislativo, nós possamos continuar dando respostas à sociedade. Posso dizer que o Senado está dando exemplo, né, senhor presidente? O Senado está dando exemplo e eu tenho certeza que o presidente Henrique Eduardo Alves vai comungar com esse projeto do Congresso Nacional, que é a legislação expressa entre Câmara e Senado. Senhor presidente, é um segundo, só uma questão de justiça. Eu citei todos os presidentes de comissão, onde o projeto passou, e aqueles que abriram mão para que ele aqui chegasse. E quero fazer justiça ao senador Jaime Campos. Senador Jaime Campos, ex-presidente da Comissão das Ações Sociais, que havia um clamor grande de inúmeros parlamentares e ele acabou concedendo a minha relatoria. Agradeço a ele e também, naturalmente, a Vossa Excelência. Eduardo Lopes. Tem a palavra, senhor presidente? Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Muito bem. Eu quero somar todos aqui que já se manifestaram. Muito do que possa vir falar aqui vai soar até como redundância, em virtude de todos que me antecederam. Mas eu quero aqui parabenizar o Senado e quero também parabenizá-lo, presidente, porque nas últimas semanas, realmente nós temos vivido aqui semanas produtivas na casa, votações importantes, né, como foi citado pelo senador Randolfo, foi citado pelos senadores, quer dizer, uma pauta positiva realmente do Senado. E hoje, mais uma vez, um dia importante, um dia inesquecível nessa casa, onde votamos o Estatuto da Juventude
E eu quero aqui registrar a presença, representando o movimento de juventude do PRB. Nós temos aqui o Franco Carta Fina, lá de Minas Gerais, representante, coordenador estadual da Juventude PRB. Na semana passada tivemos aqui também a presença do Força Jovem, representando também a juventude do PRB. Não votamos na semana passada, mas hoje aqui chegamos a essa votação. Parabenizo os relatores, Paulo Paim, também o Randolfo. Quero aqui também já dizer que a emenda 34 da nossa senadora Ana Amélia, eu acho que é a emenda, como foi dito pela senadora Vanessa Garazottini, o ideal às vezes está distante do real. E eu acredito que realmente, dentro do que é real hoje, a cota de 40%, eu creio que venha atender bem o momento. Depois pode-se conseguir algum avanço. Na questão também da profissionalização, eu quero aqui enfatizar algo que eu costumo sempre dizer aos jovens. Eu trato muito com jovens, faço muitas reuniões com jovens, e eu sempre digo o seguinte: quando nós damos ao jovem uma profissão, nós estamos dando a ele a oportunidade de ele construir uma vida. E dentro do Estatuto está aí essa questão também da formação profissional. Então, eu parabenizo o Senado Federal pela votação, parabenizo os relatores, parabenizo a juventude que veio ao longo de todo esse tempo articulando, conversando. Parabenizo também os artistas que aqui estão presentes hoje nessa noite já. Enfim, um dia importante para o Senado, um dia inesquecível. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao senador Aécio Neves. Ilustre presidente Renan Calheiros, estamos já no momento final dessa discussão, por isso mesmo serei bastante sucinto, mas me permita apenas um registro de quem compreende, que tenho certeza que essa casa, na sua pluralidade, também assim compreende, que nós estamos hoje transferindo, legando aos jovens brasileiros um instrumento jurídico de valorização das políticas públicas que atende à juventude e que certamente ultrapassará gerações. O que foi construído através do trabalho de muitos parlamentares, com apoio de entidades da sociedade organizada, juventudes não apenas de partidos políticos, e aí eu incluo também a participação da juventude do meu partido, do PSDB, através do presidente Marcelo Richa, orientando a bancada nessas discussões. Houve uma construção extremamente plural, senhor presidente, e portanto é nesses momentos onde há uma convergência, como acontece aqui hoje, que o Brasil avança. E eu devo reconhecer também que a mesa presidida por Vossa Excelência tem tido a virtude de colocar em votação temas extremamente relevantes para a sociedade brasileira e não apenas de interesses circunstanciais. Esse trabalho vem acontecendo ao longo de muitos e muitos anos. Eu me lembro que ainda, enquanto presidia a Câmara dos Deputados, já existia a intenção de convergirmos para o Estatuto Nacional da Juventude. O tempo passou e apenas agora conseguimos avançar. Quero cumprimentar o senador Paim, o senador Randolfo, e através dele aos companheiros senadores que participaram dessa elaboração, as deputadas Jandira e Manuela Dávila, e através dela todos os parlamentares que ao longo do tempo também participaram dessa construção, muitos que não estão agora no Congresso Nacional, não estão mais respondendo por mandatos eletivos, mas tiveram ao longo do tempo a oportunidade de trazer contribuições muito importantes a essa matéria. Ao final, digo apenas, senhor presidente, que é preciso que ao lado do Estatuto nós tenhamos políticas públicas por parte dos poderes executivos municipais, estaduais e nacionais proativas, estimuladoras, por exemplo, do primeiro emprego, como aqui dizia o senador José Agripino. O Brasil não está avançado nessa matéria comparativamente a outros países do mundo, mas damos hoje um passo concreto, consistente e equilibrado. E por isso o PSDB aqui já externou a sua posição através da palavra competente e preparada do líder Aloísio, e mais uma vez reafirmo o compromisso de estarmos votando com a emenda da senadora Ana Amélia,
de alguma forma, sob a inspiração da grande diva do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, e de tantos outros artistas, que buscaram, através do entendimento, uma construção quase que consensual também em relação aos 40% de descontos nos ingressos para os espetáculos. Portanto, senhor presidente, é um momento importante dessa casa e me faz sentir um prazer enorme ver que não é uma construção de governo ou de oposição, desse ou daquele partido, mas da coletividade. E por isso mesmo é uma construção da sociedade brasileira que aqui se faz representar. Portanto, a todos que participaram desse grande esforço, os nossos cumprimentos e a expectativa de que também o Poder Executivo possa avançar na garantia de políticas públicas mais efetivas para a inserção dos jovens brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos ao senador Aécio Neves e quero destacar a sua participação para que nós pudéssemos votar hoje aqui o Estatuto da Juventude. Passamos... Senhor presidente, só para registrar aqui a presença da Mazé, da Dorenice, Mazé do Piauí, Dorenice do Mato Grosso e Helenice do Rio Grande do Norte. São as verdinhas aqui da Juventude Rural, senhor presidente. Senhor presidente, também para registrar do meu estado do Paraná, aqui a presença do Márcio e do Rafael, que são representantes da juventude do meu estado, que estão junto conosco na batalha pela aprovação do Estatuto da Juventude. Agradecemos a Vossa Excelência, senador Sérgio Souza, e aproveito a oportunidade para registrarmos também a presença do vice-prefeito Carlos Alexandre de Barra de Santo Antônio, em Alagoas. Senador Suplicy. Pela ordem, senhor presidente, quero também cumprimentar aos senadores Paulo Paim, Randolfo Rodrigues, Ana Amélia, as deputadas Jandira Fegali e todas que colaboraram, tanto a Manuela Dávila e todas as pessoas que colaboraram, aos jovens que estão aqui por suas organizações, por essa extraordinária jornada e que conclui agora. E gostaria de dizer que considero muito importante o entendimento que aqui houve entre todos os partidos para chegarmos a essa boa conclusão. E, senhor presidente, eu gostaria de registrar a presença aqui no plenário do Senado do secretário executivo Rubens César Fernandes, da Viva Rio, que juntamente com o ex-ministro José Gregori, que representa a Comissão Global sobre Política de Drogas, presidida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com a presença de Kofi Annan e tantos outros, e também representando a Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia, da qual ele é, Rubens César Fernandes, o secretário executivo. Ele aqui nos informa do diálogo havido hoje à tarde, juntamente ao ministro Gilmar Mendes, onde foi entregue a ele um manifesto pela inconstitucionalidade da repressão penal ao porte de drogas para uso próprio, num documento assinado pelo nosso colega Luiz Nunes Ferreira, juntamente com outros ministros do presidente Fernando Henrique Cardoso da Justiça, Miguel Reale Júnior, José Gregori, José Carlos Dias, Nelson Jobim, e também os ministros da Justiça Tarso Genro e Márcio Tomás Bastos, onde colocaram para o ministro Gilmar Mendes e os ministros do Supremo Tribunal Federal que, considerando que o Brasil é um Estado constitucional fundado na dignidade humana, na pluralidade política, e que cada cidadão tem liberdade para construir seu próprio modo de vida, desde que respeite o mesmo espaço dos demais, não é legítima a criminalização de comportamentos praticados dentro da esfera da intimidade do indivíduo que não prejudiquem terceiros, e por isso os subscritores, todos ocupantes da cadeira de ministro de Estado da Justiça, manifestam
sua posição pela inconstitucionalidade da repressão penal ao porte de drogas para uso próprio. Assim, ressaltam as experiências de Portugal, Espanha, Colômbia, Argentina, Itália e Alemanha, que demonstram que a descriminalização do uso de entorpecentes foi um importante passo para racionalizar a política de combate ao narcotráfico. E dentro do exposto se somam as manifestações encartadas nos autos do recurso extraordinário 635-659 para requerer a esta Corte o reconhecimento da incompatibilidade do crime de porte de drogas para consumo pessoal com o modelo constitucional vigente, pautado na dignidade humana, na pluralidade política e no respeito à intimidade e à vida privada dos cidadãos. Senhor presidente, requeiro que seja transcrito o ofício na íntegra, uma vez que apenas referir-me à parte. Por isso, entrego a taquigrafia, presidente Renan Calheiros, requerendo a transcrição na íntegra do documento. Muito obrigado, senhor presidente, e cumprimento o senador Aloysio Nunes Ferreira por ser um dos subscritores deste documento. O senhor Rubens César Fernandes diz que a audiência com o ministro Gilmar Mendes foi muito positiva e ele bem recebeu este documento. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senador Ataíde. Presidente, vamos à votação? Eu acho que a matéria está bem discutida e eu percebo que é unânime aqui todos os senadores. Vamos à votação, presidente, por favor. Presidente, pela ordem. Senador Benedito de Lira. No mesmo raciocínio do senador Ataíde, nós já estamos com mais de 4 horas debatendo essa matéria. Essa matéria já está pronta para ser votada. Quem quiser falar depois sobre a matéria, falará após a aprovação da matéria. Mas voto para votar, senhor presidente, por favor. Agradecemos o encaminhamento de Vossa Excelência, senador Benedito de Lira. Declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Leitura dos requerimentos de destaque. Senador Giangelo. Então vamos fazer. Obrigado, senhor presidente. Requerimento. Nos termos do artigo 312, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado do artigo 32 do substitutivo. Autoria, senador Antônio Carlos Rodrigues. No mesmo sentido, senador Ciro Nogueira, também do artigo 32. E agora, no mesmo sentido, requer no sistema regimental destaque para votação em separado do artigo 33, senador Ciro Nogueira. E no mesmo sentido, senador Antônio Carlos Rodrigues, também do artigo 33. Então, nós estamos destacando do substitutivo o artigo 32 e o artigo 33. Agora, emendas. Requerimento de destaque para as emendas. Agora a emenda 33, de autoria do senador Inácio Arruda, emenda 34 da senadora Ana Amélia, emenda 36 da senadora Ana Rita, emenda 37 da senadora Ana Rita, emenda 38 da senadora Ana Rita. Senhor presidente, esses são os pedidos de destaque. Senhor presidente. Uma questão de ordem agora, questão de ordem. Só para, a nível de orientação, porque existe de emendas e de destaque de texto. O que tem acordo é a emenda número 34, de autoria da nobre senadora Ana Amélia e do senador Ciro Miranda. Emenda 34, e o que tem acordo também é o destaque... Mas, senhor presidente, é encaminhamento da mesa esse daí? Só um minutinho, só estou esclarecendo que foi eu que disse, só um minutinho. O que tem é o destaque dos artigos 32 e 33. Destaques dos artigos 32 e 33. Mas daí a orientação, 34. A orientação do PTB. É só dar uma explicação à casa, complementando o senador Giangelo. É o seguinte,
nós temos requerimentos de destaques de texto. Na forma do regimento, de mudança de texto. Na forma do regimento, esses requerimentos antecedem aos requerimentos de emendas. Esse é o problema regimental, é o encaminhamento regimental que nós vamos ter que observar, a não ser que haja uma orientação contrária, consensual do plenário. E desses requerimentos de texto, tem um requerimento do senador Antônio Carlos Rodrigues, ao artigo 32, e no mesmo sentido do senador Ciro Nogueira. E agora tem um outro do senador Ciro Nogueira ao artigo 33. E também no mesmo sentido do senador Antônio Carlos Rodrigues. Se não houver um acordo de procedimento, nós vamos ter que votar os requerimentos, um a um. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, com relação... Desculpa, presidente. Nós estamos votando o texto do senador Paulo Paim. Não, já foi votado. Não, nós vamos votar os requerimentos. Só os requerimentos? Só os requerimentos. Para as matérias destacadas pelo senador Giangelo. Senhor presidente. As que foram lidas pelo senador Giangelo. Senhor presidente, está vendo... E dentre esses requerimentos, o regimento garante a precedência dos requerimentos que alteram o texto. Senhor presidente. Que são os requerimentos apresentados por alguns senadores, que já foram lidos, mas sobretudo pelo senador Antônio Carlos Rodrigues e Ciro Nogueira. Senhor presidente, Obrigada pela explicação, presidente. Eu creio que é preciso esclarecer ao plenário que o substitutivo do senador Paim já está devidamente votado e que agora os destaques ressalvados estão vindo a votos. É importante dizer que há entendimento com relação ao destaque e ao conteúdo da emenda apresentada pela senadora Ana Amélia. Com relação ao destaque do artigo 32 e 33, há entendimento quanto ao destaque, mas não contra o conteúdo. O conteúdo será votado, obviamente, de acordo com cada um dos senhores senadores, de acordo com a orientação de cada uma das bancadas com relação a isso. Portanto, há entendimento claro com relação a dois destaques. O destaque da emenda apresentada pela senadora Ana Amélia, que tem entendimento com relação ao destaque e o conteúdo da emenda, e o destaque com relação aos artigos 32 e 33, que tem entendimento quanto ao destaque, mas não em relação ao mérito do destaque, senhor. Com relação aos argumentos que foram apresentados pelo senador Eduardo Braga, é importante acrescentar o seguinte: a emenda substitutiva do senador Paulo Paim, ela terá que ser votada em turno suplementar. Ela já foi votada em turno único. E nós poderemos acolher essa sugestão para apreciarmos os destaques, garantindo desde já, se esse for o acordo, né, a apreciação de dois destaques que foram lidos aqui. Se essa for a decisão do plenário, nós votamos rapidamente, por acordo. Senhor presidente, eu tenho um destaque que não está, digamos assim, acolhido nesse entendimento geral. Que o destaque de Vossa Excelência é para apreciação da emenda número 33. Exatamente. O senador Inácio Arruda está cobrando do plenário o mesmo tratamento dado aos outros destaques do senador Antônio Carlos e do senador Ciro Miranda. Claro. Se esse for o procedimento, nós vamos ter, significa, em português claro, que nós vamos ter 3 votações nominais. É esse o procedimento? Não precisa ser votação nominal. Não. Há entendimento. Senhor presidente, há entendimento e acordo para votação simbólica nesses 3 itens e não votação nominal. Os líderes votam, presidente.
Voto de liderança. Então, esse é um outro acordo que nós podemos fazer de procedimento. Perfeitamente. Que vamos votar por acordo. Vossa Excelência faz a leitura da maioria a partir da orientação das bancadas. Sem dúvida, é isso aí. Eu submeto à votação o requerimento que destaca o artigo 32 do texto. Os senhores senadores, do senador Antônio Carlos. Presidente, só esclareça de quem é esse. Senador Antônio Carlos Rodrigues. Perfeito. E Ciro Nogueira na mesma direção. E estamos votando conjuntamente os dois requerimentos. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Presidente, peço para consultar os líderes e encaminham antecipadamente o voto do PSOL contrário ao destaque do Os líderes senador já foram Antônio Carlos. consultados contra o voto contrário do senador Randolfo Rodrigues e do PSOL. O plenário já votou. E submeto à apreciação em bloco os requerimentos ao artigo 33 do senador Ciro Nogueira e do senador Antônio Carlos Rodrigues. Artigo do texto, repetindo, do substitutivo. O pessoal vota contra, senhor presidente. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontra contra o voto do PSOL. Aprovado. Voto contrário meu, senhor. E contra o voto da senadora Ana Rita. Votação do requerimento à emenda número 33 do senador Inácio Arruda. Peço acolhimento aos colegas líderes, porque trata-se de uma emenda que busca proteger legislações municipais e estaduais que já foram conquistadas ao longo da história, em relação aos estudantes, especialmente, e à juventude. Tem esse sentido a nossa emenda. Se não houver uma participação dos líderes expressando a maioria da casa, nós vamos ter que derrotar o requerimento. Presidente, me permita. Peço senador Randolfo. Pelo pessoal, eu encaminho favoravelmente. E também, na condição de relator, na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação, a emenda proposta pelo senador Inácio resguarda os direitos já conquistados pela juventude. Então, nesse sentido, é uma emenda importante para o texto. Então, recomendo, na condição de relator, o voto favorável e, pelo pessoal, encaminhamos favorável à emenda do senador Inácio Arruda. Vamos colocar em votação. O Partido Progressista vota contra, senador. PSDB contra. O Partido Progressista vota contra, o PSDB... PR vota contra, presidente. PR vota contra. Que é isso, rapaz? O PMDB... O PMDB vota contra, senhor presidente. O PMDB vota contra. O PT. PDT vota contra, senhor presidente. A oposição vota contra. PRB vota contra, presidente. Como senador Wellington Dias. Democrata vota contra, senhor presidente. Democrata vota contra. Senhor presidente, PPL vota contra. Eu sou favorável ao relator, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. PSB vota contra. Senhor presidente. PSB vota contra. Presidente. Senhor presidente. Está, portanto, rejeitado o requerimento. Acabou. Não, ia falar outra coisa. Senhor presidente. Eu quero registrar o seu voto favorável. Senhor presidente. Eu solicito que coloque em apreciação a emenda número 32. A emenda 32 ainda não há destaque para a emenda 32. Senhor presidente. Ainda nós aguardamos o requerimento. Senhor presidente. Senador Mário Couto. Senhor presidente, eu queria tirar qualquer possibilidade de qualquer senador pedir votação nominal. Aí é brincadeira, né, presidente? Nós estamos aqui desde cedo exatamente para aprovar o Estatuto da Juventude. Se algum senador pedir votação nominal, lógico, é claro que nós não temos quórum. Aí vai paralisar a votação. Eu queria então eu quero ratificar o acordo. Quero ratificar o acordo. Eu queria lembrar a casa que nós temos maioria sim, é maioria simples. E há, portanto, senadores no plenário, se for o caso da votação nominal, da verificação, que até agora não se observou, nós vamos ter que
Verificação de nominal. Não haverá. Pedido de nominal, presidente. Presidente, lógico que nós vamos correr o risco de encerrar a votação. Então é bom deixar claro que não irá haver votação nominal. Vamos votar agora o requerimento de destaque. Vamos submeter à votação dos senhores senadores e das senhoras senadoras o requerimento da senadora Ana Amélia, que pede destaque para votação em separado da emenda 34, oferecida ao substitutivo do senador Paim. Em votação, requerimento. Os senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pronto. Requerimento da senadora Ana Rita. Destaque a emenda número 36. É o primeiro requerimento. Os senhores senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Presidente, só para fazer a verificação dos líderes desse tema. Não, mas os líderes todos já foram observados, inclusive Vossa Excelência, que encaminha o voto contrário. Perfeito. Só registrar o voto pessoal favorável à emenda. O voto do pessoal é favorável ao destaque da Também o voto do PT. Requerimento de destaque para a emenda número 37 da senadora Ana Rita. Os senhores senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento contra os votos do PSOL e do PT. Perfeito, presidente. Votação do requerimento para a emenda 38, também da senadora Ana Rita. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento contra os votos do PSOL e do PT. Agora passamos à votação do substitutivo em turno suplementar. Os senhores senadores que aprovam o substitutivo em turno suplementar permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo em turno suplementar. Vamos agora, senhores senadores e senhoras senadoras, a votação do artigo 32, destacado do texto do substitutivo. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado contra o voto do PSOL. Presidente, contra o meu voto pessoal. E contra o voto da senadora Lídice da Mata e da senadora Ana Rita. Votação do artigo 33 do substitutivo. Também destacado. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senador Hélito Dias. Nossa, presidente, só para manifestar aqui, porque eu estou querendo compreender aí, ó. Então, tinha um entendimento aqui, de acordo com o que foi manifestado o líder Eduardo Braga, e o PT acompanha essa posição. Então, não há entendimento em relação a essas últimas, do ponto de vista do PT. É contrário. Presidente, só registrar o nosso voto no 32 é contrário. Nós já registramos. Os artigos, manutenção do texto original, contra a emenda. Os artigos 32... A favor do texto original. Os artigos 32 e 33 já foram mantidos, os artigos do texto original. Passamos à votação da emenda número 34, da senadora Ana Amélia e do senador Ciro Miranda. Os senadores que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda. Senhor presidente, eu faço questão de registrar o meu voto contrário à emenda. Contra o voto da senadora Ana Rita, do senador Randolfo Rodrigues. Também não fala, presidente. Senhor presidente. E senador Rodrigo Hollenberg. Apenas para cumprimentar a senadora Ana Amélia pelo destaque. Entendo que esse destaque, essa emenda é equilibrada
ao mesmo tempo que garante o direito à meia entrada, também garante a produção cultural no país. Portanto, parabéns, senadora Ana Amélia. A posição do PSB foi favorável à emenda. Pela ordem, presidente. Caro presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Nós daremos a palavra pela ordem. Parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Nós declaramos prejudicadas as emendas 32 e 35, senador Eduardo Braga. Pela ordem, senhor presidente. Para cumprimentar, obviamente, os senadores e senadoras, os relatores desta matéria, bem como a senadora Ana Amélia, senador Ciro Miranda e demais senadores que participaram juntamente com as lideranças e com todos os senadores e senadoras deste esforço. E ao mesmo tempo, senhor presidente, senador Eduardo. E ao mesmo tempo em que cumprimento Vossa Excelência, fazer um apelo a Vossa Excelência de prioridade de votação a dois projetos que se encontram à mesa: o projeto 26, que trata de quarentena, e o projeto que trata do acordo Brasil e Alemanha, que estava previsto para quinta-feira e que estamos desde o início da votação pedindo preferência de votação nestes dois projetos, senhor presidente. Eu pediria a Vossa Excelência uma preferência para que pudesse acordo entre os líderes para a votação. A mesa garantirá a preferência na forma pedida por Vossa Excelência e vamos aprofundar o processo de votação para concluirmos a nossa pauta. Para isso já prorrogamos a sessão pela duração necessária. Senhor presidente, pela ordem, senadora Ana Amélia e senador Romero Jucá. Senador Walter Pinheiro. Caro presidente Renan Calheiros, eu queria agradecer a todos os líderes que votaram a favor dessa emenda. Queria agradecer em nome do senador Ciro Miranda e também especialmente dedicar a esse resultado aos jovens, aos estudantes que batalharam tanto por esse dia tão importante de aprovar o Estatuto da Juventude. Agradecer o senador Paulo Paim pela compreensão, pela forma como conduziu esse assunto, deputada Manuela Dávila, mas sobretudo dedicar esse resultado ao empenho que todos os trabalhadores em cultura do Brasil fizeram, e a ministra Marta Suplicy, que foi fundamental no encaminhamento dessa votação. Agradeço ao senador Wellington Dias pela ajuda inestimável e ao líder do governo, Eduardo Braga, também pelo trabalho que foi feito. Obrigado a todos. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Senador Romero Jucá. Senhor presidente, apenas para registrar também a nossa satisfação, nosso compromisso com o Estatuto da Juventude e registrar o grande entendimento que foi construído hoje aqui, beneficiando os jovens de todo o Brasil. Saudar a emenda da senadora Ana Amélia, o trabalho do Ministério da Cultura, enfim, da Secretaria da Juventude, dos partidos políticos como o PMDB Jovem, que interagiram nesse trabalho. Enfim, foi uma conquista de todos e mostra a maturidade da construção política do Senado, beneficiando a todos os jovens. Obrigado, senhor presidente. Senador Walter Pinheiro. Presidente, vou também me somar a todos esses aqui nesse momento que eu diria importante. Mais uma vez, dizer o papel fundamental do nosso companheiro Paulo Paim. Obviamente que não fez isso de forma sozinho, né, com a participação de todos os senadores, com as contribuições que foram aportadas ao texto, e dizer dessa importante vitória, que é uma vitória da juventude brasileira, expressa pelo... Sem interromper o senador Walter, eu queria dizer mais uma vez que os convidados são muito bem recebidos, mas não pode haver manifestação, nós continuamos a sessão. Senhor presidente, parece que está havendo um pequeno intervalo que os líderes... Senhor presidente, eu quero mais uma vez salientar essa questão, ao tempo em que também, senhor presidente, já encerrando aqui, eu acho que é uma tarde e noite de mais uma das grandes aprovações por parte desse plenário, de algo que incidirá diretamente na vida da juventude. Quero relembrar mais uma vez, esse plenário aprovou cotas, política de cota no país. Esse plenário agora aprova uma política com estatuto para a juventude. Então é importante que a gente vá acumulando esse tipo de decisão no plenário aqui do Senado Federal. E, ao mesmo tempo, pedir a Vossa Excelência que na sessão de amanhã pautemos a emenda constitucional
que trata, senhor presidente, do retorno a esta casa para prestar contas de todos aqueles que são sabatinados por este plenário e pelas comissões aqui. A nossa PEC que está aí sobre a mesa. Presidente. Pela ordem, presidente. A PEC a que Vossa Excelência se refere já está na pauta, senador. Pela ordem, presidente. Senador Antônio Carlos Rodrigues. Eu queria um esclarecimento, presidente. Foi suprimido o artigo 32 e 33. Foi. Não foi, presidente. Foi colocado em votação e as lideranças aprovaram. Ele foi suprimido. Parece que deu uma confusão. É esclarecimento. Na minha compreensão, foi mantido esse artigo, senhor presidente. Na minha compreensão, foi suprimido. Aprovados para votar destacadamente, né? E nós votamos destacadamente. E foi mantido. Foram mantidos. Foi mantido. O mérito foi mantido. Foi Presidente, mantido eu entendi mérito, que tinha sido suprimido também. Não, foi mantido o texto, senhor presidente. Foi mantido o texto. Foi mantido o texto original, presidente. Perfeito. Perfeito. Foi mantido, mas não foi o que as lideranças encaminharam. Não foi o que as lideranças encaminharam. Senhor presidente, não para esclarecimento, mas para dar os parabéns a Vossa Excelência por mais uma matéria que beneficia largos setores da população brasileira, com esse viés da juventude brasileira, destacada pelo esforço da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Nós estamos aqui com esta flâmula que recebemos da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da União Nacional dos Estudantes. Aqui os jovens, Randolph, pode pegar na ponta, tem direito. É o contrário, senador. Isso. Então, acho que é muito importante destacar, porque são organizações juvenis que lidam em qualquer circunstância da luta política no Brasil em defesa do direito da juventude. Acho que isso é muito importante, o papel dessas instituições, ao lado das organizações partidárias juvenis e também ao lado de organizações religiosas juvenis. Acho que esse é o esforço da juventude brasileira para consolidar a sua força, sendo ela a marca das transformações que o nosso país sempre viveu. Sem juventude organizada, lutando por transformações, o nosso país não avança, o nosso país não se desenvolve, o nosso país não vive dias melhores. Por isso eu quero dar os parabéns a Vossa Excelência pela votação dessa matéria de forma tão extraordinária na noite de hoje. Muito obrigado. Agradecer a Vossa Excelência, senador Inácio Arruda. Muito obrigado. Senadora Alice da Mata. Senhor presidente, também a minha pela ordem era para o esclarecimento desse artigo que Vossa Excelência já elucidou, que se trata da manutenção do texto, mas querendo aproveitar também, presidente, para dizer da importância da data de hoje. Nós temos feito uma pauta no Congresso Nacional e parabenizo Vossa Excelência pela condução dessa pauta, que tem sido uma pauta positiva na agenda do povo brasileiro. E hoje nós fazemos isso com a votação do Estatuto da Juventude. Estão de parabéns o Conselho Nacional de Juventude, todas as juventudes partidárias que estiveram aqui durante o dia de ontem e de hoje e na semana passada, todos os senhores senadores que buscaram um entendimento, especialmente o senador Paim, como relator final desse projeto, o senador Randolph, que iniciou esse processo de relatoria também, esperando que a Câmara possa fazer esse trabalho também rapidamente, parabenizando, portanto, também o trabalho iniciado pela relatora da Câmara, a deputada Manuela. Portanto, senhor presidente, muito obrigada e que viva a juventude brasileira. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência e reafirmamos o que Vossa Excelência mais uma vez fala e diz: viva a juventude brasileira. Senadora Ana Rita, e nós vamos colocar em discussão e em votação a redação final. Senadora Ana Rita. Senhor presidente, eu quero aqui também expressar os nossos agradecimentos a todas as juventudes que aqui estão,
porque foi um esforço conjunto, um esforço coletivo, juntamente com o senador Paim, participando ativamente, que nós conseguimos hoje aprovar o Estatuto. Acho que o grande mérito desse debate, com certeza a grande vitória, é que a juventude brasileira tem um Estatuto que define diretrizes para as políticas públicas. Então, parabenizar o senador Paim como relator, o senador Randolph também como relator na CCJ, parabenizar todos os jovens e as jovens que aqui estão representando os diversos setores da juventude. Parabéns aos jovens brasileiros, parabéns à Secretaria Nacional da Juventude, na pessoa de sua secretária Severine, pelo brilhante trabalho que fez durante todos esses meses aqui no Senado Federal. Parabéns. Eu peço só um segundo de interrupção à casa para que nós possamos fazer essa foto histórica com os representantes da juventude do Brasil. Está suspensa a sessão. 2 minutinhos. Por favor, Inês. Por favor. Pra cá. Aqui, presidente. Parabéns aí pela... Tô aqui, tô bem.
Está reaberta a sessão. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final. Em votação, os senhores senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontra aprovada a redação final. A matéria volta à Câmara dos Deputados. Eu queria comunicar à Casa que, em função do feriado de 1º de maio, nós vamos ter sessões deliberativas no dia 29 e no dia 30 de abril, na segunda-feira e na terça-feira. Em seguida, nós teremos e teremos sessões não deliberativas no dia 2 e no dia 3. Projeto de decreto legislativo número 32, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha sobre cooperação em matéria de defesa, assinado em Berlim no dia 8 de novembro de 2010. O parecer do senador Aníbal Diniz é favorável. Discussão do projeto em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão. Passamos à votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria, vai à promulgação. Pela ordem do presidente, queria agradecer a inclusão na pauta da votação dessa matéria, que o senador Eduardo Braga também havia solicitado. É muito importante. Obrigada, presidente. Nós cumprimentamos mais uma vez a senadora Ana Amélia, que propôs a inclusão dessa matéria na pauta, na ordem do dia, e houve consenso para que isso acontecesse no plenário do Senado Federal. Senhor presidente, pela ordem. Senador Romero e senador Wellington. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse ser lida a medida provisória 589 e as medidas provisórias que trancam a pauta, porque já há um acordo com as lideranças, inclusive da oposição, para que nós votemos simbolicamente essa medida provisória na próxima quinta-feira, porque ela perde a validade no início da próxima semana. E é uma medida provisória muito importante, porque ela repactua as dívidas do INSS de estados e municípios. E nós conseguimos uma condição muito boa para os municípios, para os estados. Portanto, é muito importante votar essa medida provisória e para que ela não perca a validade. Então, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse ser lida a medida hoje. A Secretaria-Geral da Mesa já está preparando o material para a leitura das duas medidas provisórias, como pede o senador Romero Jucá. Senador Wellington Dias. Para que antes votasse o PL 26, da forma que foi combinado aqui no início da sessão com o senador Eduardo Braga. E parabenizar também pela votação desse acordo com a Alemanha. Senador Eduardo Braga. Apenas para agradecer a Vossa Excelência pela aprovação do acordo Brasil-Alemanha que acabou de acontecer, e agradecer aos senhores e senhoras senadores, e ao mesmo tempo reafirmar a Vossa Excelência a questão do PL 26, que trata da questão da quarentena, e com relação à MP que trata da questão dos municípios, que é a MP 584, se não me engano, há um entendimento já entre os senadores da oposição e os senadores da base, as lideranças, para que possamos votar esta MP por acordo na quinta-feira, senhor presidente, desde que tenhamos a leitura, obviamente, da MP após a ordem do dia, para que nós possamos votar por acordo na quinta-feira, senhor presidente. Quero cumprimentar também o senador Eduardo Braga, que conduziu essa negociação no sentido de que nós pudéssemos avançar na pauta, votando inclusive essas duas matérias. Inclusive o projeto de lei da Câmara número 26, de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego, e revoga dispositivos da Lei 9.986, de 11 de julho de 2000, e das medidas provisórias número 2.216, de 31 de agosto de 2001, e 2.225/45, de 4 de setembro de 2001.
o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como relator o senador Aloysio Nunes Ferreira, é favorável. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Discussão do projeto em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto em turno único, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à sanção. Eu quero comunicar à casa, antes de encerrar a ordem do dia, que nós deixaremos de apreciar o projeto de lei 123, de iniciativa da Presidência da República, que cria cargos. Há um erro formal e esse projeto vai ter que voltar para tramitar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Declaramos encerrada a ordem do dia. Sobre a mesa, o Senado Federal recebeu os ofícios número 99 e 100 de 2013, do primeiro secretário da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa os seguintes projetos de lei de conversão. Número 4 de 2013, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativa às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Provenientes da medida provisória 589 de 2012, número 5 de 2013, que altera a lei número 12.096 de 24 de novembro de 2009, quanto à autorização para a concessão de subvenção econômica em operações de financiamento destinadas à aquisição e produção de bens de capital e à inovação tecnológica e em projetos de infraestrutura logística direcionados à obra de rodovias e ferrovias, objetos de concessão pelo governo federal, provenientes todos da medida provisória 594 de 2012. Inclua essas matérias, como sugerido pelo senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal, na ordem do dia de amanhã. E sobre a mesa, um requerimento do senador Inácio Arruda, por meio do qual solicita licença dos trabalhos da Casa no dia 19 de abril de 2013 para representar o Senado Federal no 52º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM, na qualidade de integrante da Frente Parlamentar Mista em defesa das universidades públicas estaduais e municipais do Brasil. As senhoras e senhores senadores que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado, será cumprida a deliberação de plenário. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão deste dia histórico em que o Senado apreciou o Estatuto da Juventude, que é um conjunto de regras, de direitos e de políticas públicas para a juventude brasileira. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.